Bom, gente, essa é a nossa aula número 2, né, de Direito Empresarial, e nós vamos dar prosseguimento ao que nós vimos na aula anterior, né, que estávamos falando sobre a introdução do direito empresarial, né. Então, essa aula continua, né, na sequência da aula anterior e o assunto ainda continua naquelas noções preliminares. E hoje nós vamos falar sobre os auxiliares do empresário, né? Os auxiliares do empresário são aqueles previstos em lei, né? A lei ela estabeleceu que o empresário ele pode se valer de alguns auxiliares para o exercício da sua atividade. Lembrando, né? Empresário é aquele que exerce empresa, exerce profissionalmente a empresa. Então, a empresa é uma atividade profissional. Dessa forma, ele, evidentemente, né, o empresário não vai conseguir trabalhar sozinho e atender cliente, e repor estoque, né, ou fazer todos os serviços. Então, ele pode se valer aí de auxiliares, né, para que ele possa atingir o seu objetivo, que é obter lucro com a sua atividade, se manter no mercado, enfim, né? Esses são aí os grandes, né, talvez objetivos do empresário. Esses auxiliares eles atuam como colaboradores, né, mas não assumem o risco da atividade. Por isso eles não são empresários, porque quem assume o risco da atividade é só o empresário. É interessante quando a gente diz que o colaborador ele não assume o risco da atividade, e nós vemos que esse conceito de assunção do risco pelo empresário, ele é utilizado em outros ramos do direito, né? Diga-se aí, direito do trabalho, né? O próprio direito tributário, né? É o empresário quem assume todo o risco da sua atividade. Ele não pode terceirizar o risco. Em resumo, né? O risco é dele, é ele quem exerce a atividade. E os colaboradores, né, esses auxiliares do empresário, não assumem o risco juntamente com ele, nem em regime de solidariedade, nem subsidiariedade e nem de qualquer outra forma. É o empresário quem é responsável pelo risco. E a assunção do risco, ela é elemento aqui, na verdade, a disciplina do direito de empresa e não dos outros ramos. Os outros ramos do direito simplesmente pegam emprestado. Esses subordinados, eles podem ser empregados, né, com vínculo seletista, evidentemente, ou podem ser autônomos, né, como os mandatários, agentes, distribuidores, corretores, né, prestam, né, um determinado serviço, agem, né, como autônomos, mas com algum poder, né, para agir em nome aí do empresário. O primeiro, né, dos auxiliares do empresário, que está no artigo 1169 ao 1171, é justamente o preposto, né? Ele diferencia-se dos demais empregados, por exemplo, por ele ter um poder de representação. Ou seja, ele vai praticar algum ato, né, como se empresário fosse, ou no lugar do empresário, mas aqueles atos nos limites que foram estabelecidos para ele. Há evidentemente entre o preposto e o empresário uma relação de confiança, porque ele não mandaria um empregado seu agir como seu preposto, agir em seu nome, se ele não tivesse aí um mínimo de relação de confiança, certo? Isso aí não existe um preposto que não seja de confiança do empresário. Faz absoluto sentido, inclusive. Ele substitui o empresário também no âmbito interno quanto externo, né? Ele pode atuar como preposto no âmbito interno da empresa, né, para alguma determinada prática de algum ato, ou até externamente, né? E esses poderes, né, dependendo dos poderes que o empresário, né, ofereceu para ele, outorgou para ele, né? Devido a essa relação de confiança, ele tem uma natureza personalíssima, né? Eu não posso pegar eu sou preposto e eu vou, né? Vou constituir outro preposto do preposto. Não posso, né? Então ele não pode se fazer substituir, porque se ele se fizer substituir, tem que ter a anuência do empresário. E tendo a anuência do empresário, o empresário, na verdade, está criando um outro preposto, certo? Então essa é uma característica importante, né? Os atos do preposto presumem-se, há uma presunção, né, absoluta de legitimidade e de boa-fé. Se o preposto está praticando determinado ato em nome do empresário, a presunção que se tem é que ele tem aqueles determinados poderes e que o empresário, de fato, conferiu esses poderes para aquele determinado preposto, né? Você não vai ficar indagando se aqueles poderes são realmente, né,
legítimos ou não, ou se está agindo de boa fé ou se está agindo de má fé. Você simplesmente aceita como, né, legítimo e que está agindo de boa fé. É interessante notar que o preposto ele tem um dever de lealdade para com o empresário, até porque ele está praticando atos, né? Praticando atos que são aí bem específicos e em nome do empresário. Então ele tem um dever de lealdade. E ele tem o dever ainda de ressarcir o empresário pelos atos praticados em excesso ou em desconformidade, né, com o que foi os poderes que foram outorgados a eles. A ele, né, ou a eles, né, que pode ter vários prepostos, não necessariamente ter um único preposto, o empresário. O gerente é um outro, né, auxiliar do empresário, né, ele está regulamentado no artigo 1172 ao 1176. Ele tem poderes mais específicos e permanentes do que o do preposto. Então, o gerente está acima do preposto. Ele, hierarquicamente, ele está acima dos prepostos comuns. Ele tem poderes gerais ali de agir em nome do empresário e de gerir mesmo o negócio, né, do empresário. É o nome de gerente, né, gerir, né. Então, essa é uma característica aí bem, né, específica do gerente, né? Então, ele é hierarquicamente superior aos demais prepostos, obviamente, em relação a todos os outros funcionários. Ele também age em nome do empresário, né? Ainda que num aspecto mais mais amplo do que um preposto comum, porque ele tem poderes, apesar de serem poderes específicos, mas ele age permanentemente ali em nome do empresário, certo? Tornado público, os poderes conferidos àquele determinado gerente, eles podem ser opostos contra terceiro, artigo 1174. E aqui nós temos, né, é importante a gente relembrar aí a questão da teoria da aparência. Aquele preposto, aquele gerente que sempre praticou os atos, né, em nome do empresário, lembrando que tem uma presunção de legitimidade, boa-fé sempre, aparentemente ele, quando pratica aquele ato, ele sempre tem os devidos poderes ou tem o consentimento aí do nosso empresário. Então, né, com base na teoria da aparência, se ele praticar desvirtuadamente, ele vai responder, mas vai obrigar ao empresário, porque aparentemente perante terceiros, né, ele sempre praticou os atos como se verdadeiros, como se válidos e como se legítimos e que sempre seriam de boa fé. O artigo 1177 e 1178, né, até lembrando um pouco do que vimos na aula anterior, tem a figura do contabilista. No artigo 1179, conforme vimos na aula anterior, estabelece que a escrituração ela é obrigatória. Se ela é obrigatória, ela tem que ser feita por alguém. E esse alguém é justamente o contabilista, né? Então ele é figura essencial, e assim, é uma figura auxiliar, mas ele é indispensável para o correto lançamento, né, os corretos lançamentos contábeis da atividade do empresário. É interessante que quando o contador ele pratica aquele ato daquele lançamento contábil, é como se o empresário estivesse fazendo pessoalmente, porque ele age como, lembre-se disso, ele age como um preposto, como um auxiliar do empresário. Então ele age como se, na verdade, quando o contador, né, o contabilista, ele faz aquele determinado lançamento, é como se o próprio empresário estivesse ali pessoalmente, né, manualmente fazendo aquele determinado lançamento. E o parágrafo único do artigo 1177 do Código Civil estabelece que o contador ele é pessoalmente responsável por aqueles determinados lançamentos. Então, eu vejo que o contador, em relação ao gerente, um preposto comum, ele tem algumas atribuições, algumas responsabilidades pessoais um pouco maiores e faz jus à sua função, a necessidade desses lançamentos, né, a obrigatoriedade da escrituração e a necessidade que essa escrituração seja feita de forma técnica, né, que é essa técnica contábil. Além desses, né,
prepostos, gerentes, contabilistas que eu falei, o empresário ele pode, né, assumir outros contratos, né, que são aqueles previstos aí na legislação comum, tipo contrato de intermediação, de agência, os mandatos, os contratos de aproximação, corretagem, enfim, uma série de outros contratos ele pode constituir pessoas para agir especificamente em seu nome, certo? Então não há uma limitação, não é um rol taxativo aqui no Código Civil. Então, o empresário ele pode se valer de outros contratos, né, para colaborar aí com os seus negócios.